As profecias bíblicas e a degradação do mundo, uma perspectiva. A percepção de que o mundo está constantemente se deteriorando, ancorada em profecias bíblicas, é um tema recorrente em diversas interpretações religiosas. É importante ressaltar que a interpretação das profecias bíblicas é complexa e varia significativamente entre diferentes denominações e estudiosos. Não há um consenso absoluto sobre o significado de muitos dos eventos profetizados. Alguns dos principais pontos que sustentam essa visão incluem: aumento da iniquidade. A Bíblia prevê um aumento da maldade e da iniquidade nos últimos tempos, Mateus 24h12. Isso é interpretado por alguns como uma referência à crescente violência, corrupção e imoralidade no mundo. Sinais nos céus e na terra. Muitos textos bíblicos descrevem eventos cósmicos e cataclismos como sinais da aproximação do fim dos tempos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. A grande tribulação. A Bíblia fala de um período de grande sofrimento e perseguição conhecido como a Grande Tribulação, Apocalipse. Essa é vista por alguns como uma indicação de que o mundo experimentará um período de caos e destruição antes do retorno de Cristo. A apostasia. A Bíblia adverte sobre um afastamento crescente da fé e da verdade, 2 Tessalonicenses 2. Essa apostasia é vista como um sinal dos últimos tempos. É fundamental ressaltar que a Bíblia também oferece esperança. Embora as profecias bíblicas falem de tempos difíceis, elas também oferecem esperança na volta de Jesus Cristo e na criação de novos céus e nova terra. A interpretação das profecias é complexa. Muitos dos eventos profetizados são simbólicos e podem ter múltiplas interpretações. A história humana é marcada por ciclos de ascensão e queda. A ideia de que o mundo está em constante declínio não é exclusiva da Bíblia e pode ser encontrada em outras culturas e filosofias. Em resumo, a crença de que o mundo se tornará cada vez pior, baseada em profecias bíblicas, é uma interpretação teológica válida para muitos. As profecias bíblicas e a degradação do mundo, uma perspectiva detalhada. A percepção de que o mundo está em constante degradação, fundamentada em profecias bíblicas, é um tema amplamente discutido em diversos círculos religiosos. Essa visão se baseia em interpretações de textos sagrados que apontam para uma sequência de eventos que precedem a consumação dos tempos. Neste texto, exploraremos, capítulo por capítulo, os principais elementos dessa perspectiva, destacando os temas centrais e suas implicações. Capítulo 1 – A complexidade da interpretação profética. A interpretação das profecias bíblicas é um processo intrincado que varia amplamente entre denominações, estudiosos e contextos históricos. Não há consenso absoluto sobre o significado de muitos dos eventos profetizados. Essa diversidade de visões reflete tanto a riqueza quanto a complexidade dos textos bíblicos, que frequentemente utilizam simbolismos e metáforas. Por isso, é necessário cautela ao aplicar essas profecias diretamente aos eventos contemporâneos, evitando conclusões precipitadas. Capítulo 2 – O aumento da iniquidade. Um dos sinais apontados nas Escrituras é o aumento da iniquidade nos últimos tempos, conforme descrito em Mateus 24h12, e, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esse texto é frequentemente interpretado como uma referência ao crescimento da violência, corrupção e imoralidade na sociedade. Muitos observam paralelos entre essa profecia e a realidade atual, marcada por crises sociais, políticas e éticas, associando esses fenômenos a um afastamento dos princípios morais. Capítulo 3 – Sinais nos céus e na terra. Os evangelhos de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 descrevem sinais cósmicos e cataclismos como prenúncios do fim dos tempos. Esses sinais incluem terremotos, eclipses, mudanças climáticas e outros eventos naturais extremos. Embora alguns vejam esses eventos como literais, outros os interpretam simbolicamente, representando mudanças espirituais ou sociais que ocorrerão antes do cumprimento das profecias. Capítulo 4 – A Grande Tribulação. O conceito de uma grande tribulação, descrito no livro de Apocalipse, aponta para um período de grande sofrimento e perseguição global. Esse evento é visto como um tempo de purificação e teste para a humanidade, precedendo o retorno de Jesus Cristo. Essa tribulação é interpretada por muitos como uma fase de caos e destruição que culminará em uma nova era de justiça e paz. Capítulo 5 – A Apostasia.
Outro elemento importante das profecias bíblicas é a apostasia, ou afastamento da fé, descrito em 2 Tessalonicenses 2. Esse afastamento envolve a rejeição da verdade divina e o surgimento de falsos mestres e doutrinas enganosas. A apostasia é frequentemente associada ao aumento do secularismo e ao declínio dos valores religiosos tradicionais, vistos como sinais dos últimos tempos. Capítulo 6 – A esperança nas Escrituras. Embora as profecias bíblicas falem de tempos difíceis, elas também oferecem uma mensagem de esperança. A promessa do retorno de Cristo e a criação de novos céus e nova terra são fontes de consolo e expectativa para os fiéis. Esse aspecto otimista ressalta que o sofrimento e a degradação do mundo não são o fim da história, mas parte de um plano maior de redenção e restauração. Capítulo 7 – A complexidade da simbologia profética. Muitos eventos descritos nas profecias são simbólicos, com múltiplas camadas de significado. Por exemplo, o livro de Apocalipse utiliza a linguagem figurativa para descrever batalhas espirituais e transformações globais. Isso torna a interpretação das profecias um desafio, exigindo estudo aprofundado e discernimento espiritual para compreender seus verdadeiros significados. Capítulo 8 – Ciclos históricos e a visão bíblica. A ideia de que o mundo está em constante declínio não é exclusiva das Escrituras. Muitas culturas e filosofias ao longo da história também reconheceram ciclos de ascensão e queda na humanidade. No entanto, a perspectiva bíblica difere ao apontar para um desfecho divinamente ordenado, onde Deus intervém para estabelecer justiça eterna. Conclusão: uma interpretação teológica válida. A crença de que o mundo está se deteriorando, com base nas profecias bíblicas, é uma interpretação teológica amplamente aceita em muitos círculos religiosos. No entanto, é essencial equilibrar essa visão com a esperança oferecida pelas Escrituras. As profecias não apenas alertam sobre os desafios futuros, mas também apontam para um plano divino de redenção, mostrando que, mesmo em meio à degradação, há uma promessa de renovação e vida eterna para aqueles que permanecem fiéis. Daniel, conhecido por suas visões apocalípticas e profecias sobre reinos e impérios. Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos contêm profecias de Jesus sobre os sinais dos tempos e o fim dos tempos. Atos dos Apóstolos, descreve os primeiros anos da Igreja e contém algumas profecias sobre o futuro. As cartas paulinas, as cartas de Paulo aos diferentes coríntios, tessalonicenses e outros contêm admoestações sobre os últimos tempos e a apostasia. Apocalipse, este livro é frequentemente associado às profecias sobre o fim dos tempos e contém visões simbólicas de eventos futuros. Alguns temas recorrentes nesses livros que podem ser relacionados à ideia de que o mundo irá piorar incluem: aumento da iniquidade e da impiedade. A Bíblia prevê um aumento da maldade e da impiedade nos últimos tempos, Mateus 24h12. Sinais nos céus e na terra. Muitos textos bíblicos descrevem eventos cósmicos e cataclismos como sinais da aproximação do fim dos tempos, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. A Grande Tribulação. A Bíblia fala de um período de grande sofrimento e perseguição conhecido como a Grande Tribulação, Apocalipse. A apostasia. A Bíblia adverte sobre um afastamento crescente da fé e da verdade, 2 Tessalonicenses 2. É importante ressaltar que a Bíblia também oferece esperança. Embora as profecias bíblicas falem de tempos difíceis, elas também oferecem esperança na volta de Jesus Cristo e na criação de novos céus e nova terra. A análise detalhada das profecias e ensinamentos contidos nos livros mencionados no texto fornecido revela como a Bíblia aborda o tema do fim dos tempos, enfatizando tanto os desafios quanto a esperança. Vamos explorar cada uma das ideias principais e os textos relacionados. Daniel, visões apocalípticas e profecias. O livro de Daniel é central para Daniel, visões apocalípticas e profecias. O livro de Daniel é central para a compreensão de eventos futuros. Ele é dividido em duas partes principais, a narrativa histórica, capítulos 1-6, e as visões proféticas, capítulos 7-12. Daniel 2, o sonho de Nabucodonosor com a estátua simboliza a sucessão de reinos humanos e termina com o reino eterno de Deus. Daniel 7, Daniel tem uma visão de 4 animais representando reinos, culminando com o juízo final. Daniel 9, 24-27,
a profecia das 70 semanas aponta para o Messias e o tempo de redenção. Daniel 12 fala do tempo de angústia, a ressurreição dos mortos e a recompensa final, enfatizando a promessa de vitória divina. Os Evangelhos, sinais dos tempos e o fim dos tempos. Os Evangelhos apresentam as profecias de Jesus sobre o futuro, especialmente no chamado Sermão Profético, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Mateus 24 horas e 12 minutos, Jesus prevê o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor nos últimos dias. Mateus 24 2.6 e 8, ele fala de guerras, fomes, terremotos e pestes como o princípio das dores. Mateus 24 2.15 e 28, menciona a abominação da desolação, uma referência ao profeta Daniel, e alerta sobre a grande tribulação. Lucas 21 2.25 e 26, descreve sinais nos céus e um terror generalizado entre as nações. Esses textos não apenas prevêem tempos difíceis, mas também incentivam os crentes a estarem vigilantes. Atos dos Apóstolos, profecias e o futuro da Igreja. Atos narra o crescimento da Igreja e inclui profecias sobre perseguições e a obra do Espírito Santo. Atos 2, 17, 21, Pedro cita Joel 2, 28, 32 para afirmar que nos últimos dias o Espírito será derramado sobre toda a carne, com sinais e maravilhas acompanhando. Atos 20, 29, 30, Paulo adverte sobre lobos ferozes entrando no rebanho, simbolizando falsos mestres e apostasia futura. Cartas Paulinas, admoestações sobre os últimos tempos. Paulo aborda frequentemente o tema dos últimos dias em suas cartas. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, descreve o arrebatamento dos crentes na volta de Cristo. 2 Tessalonicenses 2, 13, 12, fala sobre a apostasia, a manifestação do homem da iniquidade e o mistério da injustiça. 1 Timóteo 4, 1, 2, adverte sobre doutrinas enganadoras nos últimos tempos. 2 Timóteo 3, 1, 5, Paulo descreve como os homens serão egoístas, amantes do dinheiro e irreverentes nos últimos dias. Essas passagens destacam o afastamento crescente da fé e o engano que marcarão os últimos tempos, mas também relembram a necessidade de perseverança. Apocalipse, visões do fim dos tempos. O Apocalipse, escrito por João, é o livro mais detalhado sobre os eventos finais. É composto de visões simbólicas que incluem Apocalipse 6, a abertura dos selos revela guerra, fome, morte e martírio. Apocalipse 13, fala da besta e do falso profeta, símbolos de poderes malignos que perseguirão os santos. Apocalipse 16, descreve as taças da ira de Deus sendo derramadas. Apocalipse 19, 22, narra a vitória final de Cristo, o juízo final, e a criação de novos céus e nova terra, onde não haverá mais dor nem sofrimento. O livro enfatiza que, apesar das dificuldades, os crentes têm a esperança de um futuro glorioso. Temas recorrentes: aumento da iniquidade e da impiedade. Passagens como Mateus 24 horas e 12 minutos e 2 Timóteo 3, 1, 5 descrevem um mundo cada vez mais distante de Deus. A maldade e a impiedade crescerão, resultando em um esfriamento do amor. Sinais nos céus e na terra. Eventos cósmicos são repetidamente descritos como sinais do fim, Mateus 24 horas e 29 minutos, Lucas 21 horas e 25 minutos. Esses sinais servem para alertar sobre a iminência do retorno de Cristo. A grande tribulação. Esse período de sofrimento extremo é mencionado em Mateus 24 horas e 21 minutos e Apocalipse 7 horas e 14 minutos, sendo marcado por perseguições e calamidades sem precedentes. Apostasia. Textos como 2 Tessalonicenses 2 e 1 Timóteo 4 horas e 1 minuto alertam para o abandono da fé e o surgimento de doutrinas enganosas. Esperança no meio da tribulação. Embora esses textos apresentem um panorama de tempos difíceis, todos apontam para a esperança no retorno de Cristo. João 14, 1, 3, Jesus promete preparar um lugar para os seus seguidores. Apocalipse 21, 1, 4, promete novos céus e nova terra, onde Deus estará com seu povo. Romanos 8 horas e 18 minutos, Paulo lembra que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória futura. Conclusão. A Bíblia apresenta o fim dos tempos como um período de desafios e de renovação.
As profecias chamam à vigilância, perseverança e fé, enquanto garantem que Deus é soberano e triunfará. Para os crentes, a promessa do retorno de Cristo e a redenção final trazem consolo e motivação para permanecerem firmes.